paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é professor de escola dominical ou simplesmente gosta de aprender a palavra de Deus, vamos agora para a lição de número 8, Naamã é curado de lepra. É uma famosa história do livro de 2 Reis que com certeza nos ajudarão muito espiritualmente. A primeira coisa que eu gostaria de salientar nessa lição é que as realidades de Deus muitas vezes são contrárias às nossas, né? Nós temos alguns paradoxos aqui nesta lição, onde uma criada está orientando o seu mestre, né? Portanto, se invertem os papéis. Esta criada provavelmente foi uma captura de guerra, né? Nas muitas guerras que a Síria fez contra Israel, ela, uma certa feita, certamente foi levada como despojo de guerra e acabou parando como escrava na casa de Naamã. Um outro paradoxo é que o rei de Israel, supostamente conhecedor de Deus, ficou desesperado diante de alguém que não era para conhecer a Deus e não conhecia mesmo, mas que queria conhecer o Senhor e receber uma cura da parte de Deus. Uma outra coisa muito interessante é que um leproso foi purificado da sua lepra, o são ficou com a lepra do leproso e um pagão passou a adorar a Deus. Então são algumas coisas muito interessantes que nós vamos ver nesta lição. Naamã, no tópico primeiro da nossa lição, nós vamos ver que era um comandante do exército sírio. É um comandante muito honrado, teve muitas vitórias, um comandante muito condecorado. No entanto, apesar das suas muitas conquistas, muitas vitórias, até mesmo teve muitas vitórias sobre o próprio povo de Israel, porém, ele tinha este problema físico tão grave que era a lepra, que o limitava e dificultava ele em algumas áreas da sua vida. E aí, na sua casa, vai então esta menina escrava e ela tem a oportunidade de testemunhar de Deus para Naamã. Aqui a gente percebe como o ministério de Eliseu havia se tornado conhecido, como ele era abrangente a ponto de uma pequena menina, né, que não teria muitas condições de saber quem era Eliseu, mas ela ficou sabendo, ainda que em terra distante, de que em Israel tinha um profeta chamado Eliseu, e ela certamente era temente a Deus e ouviu falar das histórias de Eliseu, e por isso ela pôde então testemunhar de maneira positiva para o seu comandante, para o seu chefe ou para o seu senhor, e lhe deu a orientação certa para que ele fosse procurar o homem de Deus na terra de Israel. E ele então pede autorização ao seu rei, o seu rei lhe dá cartas para que ele então entre no território de Israel. E percebam que Naamã entra em Israel com carruagens reais, com cavalos, com muita pompa e muitos soldados, né? Exatamente para causar talvez uma boa impressão. E leva também muitos presentes, mas não se sabe por que, ao invés de ele procurar o profeta Eliseu, ele vai primeiro procurar o rei. Talvez para não ter problemas diplomáticos, né? Ele vai primeiro então procurar o rei, mas o rei toma um susto muito grande, porque ele acha que é uma provocação de guerra, e o rei até mesmo entra em desespero, né, a ponto de rasgar as suas próprias vestes, com medo talvez de que aí houvesse alguma armadilha para que a Síria tivesse mais um pretexto de atacar o povo de Israel. Mas quando o profeta Eliseu fica sabendo da história, ele diz aquela frase muito interessante: deixe ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Portanto, mais uma vez o profeta Eliseu está aqui ajudando o rei, está livrando o rei
de um problema bastante grave, tirando ele de uma situação embaraçosa e resolvendo a situação do rei. E aí, o profeta Eliseu recebe então Naamã na sua casa, mas Eliseu nem vai recebê-lo. Eliseu não se impressiona com a pompa, não se impressiona com os soldados, com os cavalos, com as carruagens reais e muito menos com os presentes que Naamã está trazendo para dar a ele. E ele simplesmente manda o seu empregado dizer para Naamã que era para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Porém, Naamã recebe esta ordem com muita decepção e tristeza. Primeiro porque não recebeu a atenção que ele achava devida do profeta Eliseu, e em segundo lugar porque o Rio Jordão para os sírios era considerado desprezível, muito menor do que os rios famosos que havia em Damasco. Ao menos então que o profeta Eliseu tivesse orientado Naamã a lavar-se nos rios de Damasco. Mas Eliseu não recebe Naamã e lhe dá esta ordem aparentemente estúpida, né, sob a ótica de Naamã, de que ele deveria então lavar-se no Rio Jordão para assim receber a sua cura. Eliseu não queria passar para Naamã a impressão de que o Deus de Israel era parecido com aqueles deuses pagãos que ele adorava na Síria, os quais exigiam altos preços para fazerem as suas supostas curas ou permitirem melhores colheitas. O Deus de Israel não se deixava comprar, o Deus de Israel não tinha preço. Os seus milagres eram feitos de maneira graciosa e bondosa para com o seu povo. Eliseu também demonstrou um total esvaziamento da necessidade de aparecer diante do comandante do exército sírio. Ele poderia ter feito as suas boas colheitas de dividendos, digamos assim, a sua boa vizinhança, estabelecer uma parceria, talvez, em troca daquele milagre. Mas Eliseu, como homem íntegro que era, ele não negociou as bênçãos que ele poderia oferecer para Naamã em hipótese alguma. Para Eliseu bastava uma palavra dita na autoridade de Deus, que esta palavra se cumpriria na vida de Naamã. E a decepção de Naamã foi evidente, como já falei. Ele saiu dali reclamando do profeta de que não lhe havia dado atenção e também reclamando contra a ordem aparentemente absurda que ele havia recebido de Eliseu. Mas Eliseu, com este episódio, não faz isso por capricho, não. Eliseu faz porque, muito além da cura física que Naamã precisava, Eliseu percebeu que Naamã precisava também de uma cura muito além da cura física, que era a cura do seu orgulho, da sua presunção e da sua incapacidade de reconhecer o Deus de Israel. Ou seja, Eliseu queria ensinar para Naamã que ele precisava ser humilde para receber as bênçãos de Deus. E a humildade é uma qualidade que todo ser humano precisa aprender a ter. Dificilmente alguém nasce já uma pessoa humilde. Todos nós temos rompantes de orgulho. Por mais humilde que alguém seja, sempre haverá na sua vida momentos em que o orgulho quererá tomar conta. Porém, Naamã, este condecorado comandante sírio, ele estava acostumado a ser orgulhoso. Ele era difícil passar por esse momento de humildade. Mas ele precisava aprender esta importante lição. No latim, invertido para o português, a palavra humildade
vem de humus, o que é equivalente à terra, ou seja, para que um ser humano seja humilde, ele precisa reconhecer o que é simplesmente ter vindo do pó da terra. Ser humilde é reconhecer a finitude e a dependência que todos nós temos de Deus, como também a dependência de todos os seres humanos que nos cercam. Também reconhecer que nós somos iguais uns aos outros, sem querer pretensamente ser melhor, mais importante do que qualquer outra pessoa, e também ser humilde é reconhecer as potencialidades, as qualidades que a outra pessoa tem. Portanto, humildade caminha muito perto com o amor. Todos aqueles que têm amor também são humildes, porque o amor sempre vai dizer para o outro: eu quero que tu sejas o máximo da potência do ser que você pode ser. E a humildade tem esta capacidade, esta característica de promover o melhor que existe no outro, porque permite que o outro exista, permite que o outro seja, permite que o outro exponha todas as suas potencialidades. E era isso que o comandante Naamã precisava aprender. Ser humilde também é reconhecer que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Naamã queria que a sua cura acontecesse do jeito que ele imaginava que aconteceria, que o profeta viria para fora, lhe daria a máxima atenção, colocaria a mão talvez sobre ele e faria uma demorada e hipócrita oração para curá-lo. Mas o milagre não acontece desta maneira, porque muitas e muitas vezes nós temos que nos submeter à vontade dos outros para que a vida aconteça de maneira mais leve, mais tranquila e mais fácil. E foi justamente isso que Eliseu quer ensinar para Naamã. Ele precisava aprender que nem sempre ele era o que dava as ordens, ditava as normas e as coisas aconteceriam do seu jeito. Quando alguém precisa de Deus, precisa também aprender a submeter-se a Deus e aos demais, porque é a partir desta submissão, em humildade, que as bênçãos de Deus podem vir sobre a nossa vida. Essa submissão em amor, aquilo que a outra pessoa quer, não significa que estaremos anulando a nossa própria dignidade, porque isso não seria humildade. Muito menos ser subservientes aos desejos, às vezes, dominadores que os outros têm sobre nós, pois isso também anularia a nossa dignidade. Mas ser humilde neste sentido é a condição para a possibilidade da reciprocidade humana, e isso também em relações hierárquicas ou em relações iguais, vai facilitando e permitindo que a vida se torne mais harmoniosa e mais fraternal de uns para com os outros. Mas Eliseu também faz uma concessão para Naamã. Quando Naamã recebe a sua cura e ele volta para Eliseu para agradecer-lhe, e Eliseu recusa os presentes, Naamã pede uma porção de terra e pede para que Eliseu, digamos assim, lhe perdoe, porque ele vai servir a Deus a partir daquele dia, usando as próprias palavras de Naamã, ele vai se dobrar, vai adorar ao Deus de Eliseu, mas uma vez por ano ele precisará também prestar homenagem ao Deus sírio que era adorado na Síria. E Eliseu não fala que não deveria fazê-lo, mas de uma certa forma, entre meias palavras, Eliseu diz que Naamã então poderia agir dessa forma. E notem que Eliseu não insiste com ele, porque aqueles que já haviam experimentado a bondosa mão de Deus sobre a sua vida, como é o caso de Naamã, não adiantava argumento humano, porque nenhum argumento humano daria conta de contra-argumentar aquele desejo que
Naamã tinha. Isso também nos mostra uma certa característica que nós vemos, talvez na igreja brasileira, de servir a Deus, mas em muitos casos também servir a outros deuses, mostrando assim que em alguns segmentos da igreja evangélica brasileira está faltando um discipulado mais autêntico, que leve Deus tão a sério que não precise negociar barganhas com outros deuses, assim como Naamã fez com Eliseu. O povo evangélico brasileiro é muito abençoado por Deus, experimenta um crescimento muito exponencial. Nós temos influências dentro da política, dentro da sociedade civil, em várias áreas. Nós temos uma inserção muito importante na sociedade, mas as transformações sociais tão necessárias no sentido de combate à corrupção, combate à injustiça e a outras coisas, tem sido dificultado exatamente porque alguns segmentos da igreja evangélica brasileira não estão 100% comprometidos com Deus. E da mesma forma que Naamã reconhecem Deus, se dobram diante de Deus, se prostram diante de Deus, mas lá de vez em quando também querem se prostrar diante de outros ídolos. Que esta história de Naamã nos sirva também de exemplo e que a nossa vida seja pautada no exemplo de Eliseu, que não negociou a sua fé, não negociou as suas convicções e nem permitiu-se ser presenteado por Naamã, porque ele não queria passar para Naamã a impressão que o Deus de Israel negociava, aceitava presentes, aceitava ofertas em troca de milagres, como os falsos deuses sírios que Naamã adorava. Por isso, Eliseu não recebeu o presente de Naamã, exatamente para que ele percebesse que o Deus de Israel era um Deus que realmente estava acima de qualquer outro Deus, e que os outros deuses simplesmente eram deuses falsos e que nada mais eram do que bonecos manipulados por sacerdotes interesseiros que gostavam de receber esta oferta em troca da bênção suposta que esse falso Deus faria para o povo. Então Eliseu queria eliminar completamente a dúvida do coração de Naamã para que ele não comparasse o Deus de Israel aos seus deuses da Síria, porque o Deus de Israel era infinitamente superior do que qualquer outro Deus. E Eliseu não aceitou a oferta por causa das suas convicções e porque ele queria mostrar para Naamã que ele não era ganancioso, de que ele não precisava aceitar nenhuma oferta para realizar o milagre da parte de Deus. Portanto, Eliseu queria mostrar a generosidade de Deus e a generosidade do próprio profeta em não negociar, em não ser interesseiro, não mercadejar a bênção de Deus sobre a vida de Naamã. Então, um importante exemplo aqui que o profeta Eliseu deixa para todos nós quanto à fidelidade, quanto à capacidade de nós termos as nossas convicções arraigadas em Deus, de formas que a gente nunca venha negociar as bênçãos ou a palavra de Deus com nenhuma pessoa. Agora, aqui, embora o profeta Eliseu não fosse ganancioso, porque ele não quis aquele presente, ele não quis passar uma má impressão para Naamã, porém, Geazi, acometido da ganância no seu coração, decide enganar o profeta Eliseu, decide enganar Naamã e decide mentir para Naamã para ter uma parte daquela prata e dos vestidos que Naamã então era para dar para Eliseu, mas Eliseu não quis
receber aquele presente. Porém, aqui se percebe o dom de Deus presente na vida de Eliseu, o Espírito Santo presente através do dom do discernimento de espíritos. Quando o Espírito Santo revela para Eliseu que Geazi está enganando-o e que ele mentiu para Naamã e usurpou alguma coisa que não era dele. Como consequência, infelizmente, Geazi é acometido pela lepra que estava em Naamã, para que ele perceba que não se negocia com Deus, não se mente ao homem de Deus e não procura se enganar as pessoas que foram tocadas pelo milagre de Deus e com isso ter vantagens pessoais a partir disso. Era esta a grande lição que Eliseu queria ensinar para Geazi. Porque homens de Deus não se vendem, homens de Deus não se vendem de maneira alguma. E com isso Geazi provou que ele não tinha condições de assumir o lugar de Eliseu, como de fato não aconteceu. Que a vida do profeta Eliseu nos sirva de exemplo e de modelo para nós sermos homens e mulheres de Deus, que sejamos convictos, coerentes com aquilo que nós pregamos, sejamos fiéis a Deus em toda a nossa vida, em toda a nossa postura, quer Deus nos tenha dado dons espirituais, como é o caso de Eliseu, quer qualquer área da nossa vida em que nós estejamos atuando, que sempre possamos estar atuando neste espírito de Eliseu, cheio do discernimento de Deus, cheio de sabedoria para tomar a decisão certa, para abençoar a vida das pessoas e livre de qualquer ganância, para que a bênção de Deus sobre a vida das pessoas seja completa, sem suscitar qualquer dúvida no coração delas. Que Deus lhe abençoe, tenha uma excelente escola dominical.